queridos companheiros, quando a gente escolhe sair das nossas casas para estarmos buscarmos algum ensinamento, alguma coisa que possa modificar os nossos pensamentos e principalmente as nossas atitudes, tem uma coisa que às vezes nós nos esquecemos de lembrar. Porque nós viemos para cá, mas tinha alguém nos esperando aqui hoje. Jesus estava esperando cada um de nós aqui nesta noite. E preparou energias, preparou bênçãos, capazes de fortalecer, cuidar e tratar, tanto do nosso corpo físico, como também das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que às vezes estão tão degradados, tão abalados e tão desencontrados. Então que nós todos possamos, de coração leve, tranquilo, receber estas energias. São nossas, para nós, porque nós escolhemos estar aqui, porque nós tomamos esta decisão. Então vamos aproveitar, e que estas energias nos deixem mais tranquilos, mais calmos, mais aliviados, mais esclarecidos e mais felizes. Que assim seja para todos nós. E hoje nós temos um tempinho aqui para debatermos um assunto. E eu tenho falado disso em alguns locais, porque eu ouvi tenho ouvido algumas informações a respeito desse tema, que tem me preocupado um pouco, a respeito do casamento. Tem bastante gente que quer casado, né? Estou vendo aqui. Se não for casado é vizinho, porque está assim, sentadinho um do lado do outro. Né? Então eu imagino que tem bastante gente aqui. E qual é a minha preocupação? Porque eu tenho escutado falar que o casamento hoje é uma instituição falida. Que o casamento não é uma boa. E aí, isso é comum. Basta a pessoa chegar e falar assim, eu vou me casar. Qual que é a reação da outra? Falei, você já pensou bem nisso? Você já conversou com alguém que é casado? Você tomar essa decisão? Né? E surge aquele monte de piadinha, aquela coisa toda, e o pessoal tem falado que, num futuro não muito distante, o casamento vai deixar de existir. Bom, antes da gente entrar propriamente na parte espírita, para a gente falar do casamento, vamos entender assim, na nossa cabeça, o que é o casamento. Nós conhecemos dois tipos de casamento, não é assim? Um é o civil. Todo mundo casou no civil, que é casado aqui? E o outro qual que é? O casamento religioso. Esses são os dois casamentos que nós conhecemos. O que é um casamento civil? Por que é que a gente tem que casar ou pode escolher casar no civil? Bom, a nossa sociedade, ela é regida por regras. E o casamento é uma delas. Uma regra da sociedade. É um contrato social que você faz com alguém. É uma parceria que você faz com alguém. É uma sociedade que você faz com alguém. E você vai lá no cartório e declara que você quer esta sociedade. E tem as regras que envolvem todo esse processo do casamento, no civil, para regular uma série de fatores. Uma série de fatores. Que nada mais é do que você assumir um compromisso com a pessoa. Aí você vai lá e assume um compromisso perante a sociedade com ela. Vai lá e assina lá. Bom, acontece, vocês já ouviram alguém falar, eu não vou casar no civil não. Vai que o trem não funciona, vai que não dá certo. Aí dá muito mais trabalho para descasar, não é assim? O pessoal fala. Agora, por que? É claro que não é regra. Não é regra para todos os que não casaram no civil. Mas a maioria dos que não querem casar no civil é porque não querem o quê? Compromisso. Escuta. Você está indo morar com alguém? Como é que você não quer compromisso? Você está achando que você está indo morar com o quê? Com uma cadeira, com uma mesa? Que a hora que você, enquanto estiver serviu, a hora que o assento não estiver bom mais, você joga lá fora? Quer dizer, tem que assumir esse compromisso. Você está escolhendo isso. E muitas pessoas não se casavam onde? No civil. Aí, a própria lei nossa aqui, criou
E, aliás, as pessoas que não se casavam há um tempo atrás aí no cartório, não tinha esse casamento civil, a gente falava que era amasiado. E era um termo pejorativo, né? Pesado, né? Não é assim? Hoje a gente não fala mais isso, né? Porque tem uma série de coisas que está mudando, né? Antigamente a gente falava que a pessoa era deficiente, hoje a gente fala que ela tem necessidade especial. Tem um monte de coisa mudando, né? E hoje a gente, como é que a gente fala? Quando as pessoas não são casados lá no cartório, no civil, mas estão morando juntos. A gente não fala mais amasiado, a gente fala assim, tem união estável. Inclusive, a justiça passou a entender essa união estável como um compromisso. Então, se os dois, tanto a mulher quanto o homem, resolverem que não querem ir lá no cartório assinar o documento para não assumir compromisso, vamos imaginar que seja isso, mas forem morar juntos, depois de um período pequeno de tempo, eles já estão em uma união estável, e tem todo o mesmo processo, as mesmas regras de quem foi lá no cartório. Inclusive, pessoas do mesmo sexo, que estão morando junto, também estão entrando nisso. Inclusive, pessoas que namoram por muito tempo. Quando acontece qualquer problema no namoro de um longo tempo, as pessoas já estão procurando a justiça, que é a regra, né? Estão procurando, falam assim, ó, nós tínhamos união estável, nem morava junto, mas namoravam. Imagina, vocês conhecem gente que namorou 10 anos, 5 anos, 8 anos? Eu, antes de me casar, namorei 5. A minha esposa, antes de se casar, namorou 7. Gente, isso é união estável já. Né? Então, é para organizar essa parte jurídica, burocrática que nós temos, que existe o casamento no civil. E o casamento civil, claro que cada sociedade, cada país tem a sua própria lei. Inclusive, em alguns países é permitida a poligamia, né? O homem casar com várias mulheres. E eu vou falar a verdade para vocês. Eu queria me mudar para um país desse. Até me casar. Depois que eu me casei, eu falei assim, graças a Deus que eu não fui. Né? Ainda bem que eu fiquei aqui. E vou falar para vocês que eu pensei assim, ainda bem que eu fiquei aqui. Mas além desse casamento civil, nós temos o outro, que é o casamento religioso. Tá, no casamento civil a gente vai lá para a gente poder organizar perante a sociedade. E o casamento religioso serve para quê? Quem que inventou esse negócio? Na nossa cabeça a gente pensa assim, bom, se tem casamento religioso, quem tem que ter inventado é Deus. Não é assim? Não foi Deus. Antigamente, vocês já ouviram falar que as pessoas casavam, já assim, pré-determinados com os noivos? Quando a menina nascia, o pai já prometia para casar com o filho do fulano. Vocês já ouviram isso? Existiu há até muito pouco tempo atrás isso. Só que lá na Roma Antiga, isso já era prática comum, normal. E lá atrás, fazia-se o quê quando existia o casamento? O que as famílias faziam? Já estavam prometidos, já ia casar. Então tinham que oficializar isso perante as famílias. Então fazia-se uma reunião, que hoje a gente chama de festa, né? Então fazia-se uma reunião, fazia-se uma festa, vinha o noivo e lá estava a noiva. E era um risco desgraçado. Porque o noivo não conhecia a noiva. Você já pensou? Coitado do cara chegar, imaginando que vai vir uma princesa, tem uma baranga esperando ele lá. Olha, coitado. A menina esperando descer aquela escadaria e falar assim, meu príncipe está lá. A hora que ela olha, era um sapo. Olha o risco que se corria, mas era assim que funcionava. E aí, o que acontecia? Se apresentava aquela coisa, e alguém lá teve a ideia de chamar quem? Um sacerdote, alguém para abençoar essa união. E lá atrás começou-se essa prática das reuniões, das festas e do casamento religioso. E com o tempo foi se criando uma série de rituais, uma série de regras, uma série de normas
para se processar o casamento religioso. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ido num casamento religioso. Todo mundo foi? Já foram? Se tiver alguém que fala assim, ó, nunca fui num casamento, levanta a mão assim, ó. É assim, pode ser só assim, ó. Tá vendo? Todo mundo foi. Então a gente sabe como é que funciona o casamento religioso. E eu pergunto para vocês, existe casamento espírita? Se eu perguntar assim, ó, alguém aqui já foi num casamento espírita? Talvez a pessoa até possa falar, eu fui. Só que aqui ninguém, se estiver pensando isso, não foi em casamento espírita. Foi num casamento de espírita. Porque casamento espírita não existe. Ritual dentro da doutrina espírita para se processar um casamento. Ah, Edinho, mas eu fui uma vez numa chácara. Tinha até lá um cara que faz palestra, foi lá falar umas palavras. Nada contra, não existe nenhuma recomendação por parte dos espíritos contrária a isso. Mas eles deixam muito claro que isso não é casamento espírita. Porque eu nunca ouvi dizer que alguém fez uma festa dessa, uma reunião dessa, dentro de um centro espírita. Ou seja, casamento espírita não existe. Existe casamento de espírita. É bom a gente ficar claro, assim, ter essa informação, que se alguém, se nós já fomos em algum, que é possível até que a grande maioria de nós tenhamos ido, por quê? Porque a reunião, a festa, é uma coisa nossa aqui do mundo, não é errado. Mesmo porque a gente na sociedade, principalmente as meninas, tem essa história de casar, de vestir um branco, de fazer uma festa. Aliás, as festas hoje são grandes eventos. Tem pessoas aí que têm dinheiro, fazem grandes eventos. Agora, a gente também que não tem dinheiro, mas eu também quero, não tem problema. Você vai lá, arruma um local, pode levar alguém lá para falar? Não existe nenhuma recomendação contrária dos espíritos. Não, gente, vocês não vão lá falar, não. Não tem recomendação contrária. Pode se levar? Aliás, quem abordou isso de uma forma muito legal, muito bacana, foi o Richard Simonetti no livro Não Pise na Bola. Lá no livro Não Pise na Bola, ele fala assim, que o ideal seria que numa reunião dessa, quem se pronunciasse fossem os próprios noivos, os próprios nubentes que estão casando, eles mesmos falassem alguma coisa a respeito. Então, que a festa em si, tudo isso, é tudo legal, tudo bacana. Agora, e com relação à bênção? E com relação àquela intervenção divina para que o casamento seja abençoado e seja feliz? O Richard Simonetti também aborda a respeito disso nesse livro. E ele fala assim, que o segredo para que se tenha um casamento feliz é que cada um de nós sejamos felizes antes do casamento. Então ele fala assim, se você já é feliz antes de casar, o casamento tem uma grande probabilidade de que seja feliz. Agora, se você está imaginando que você vai casar para ser feliz, talvez você esteja equivocado. Porque quando você casa para ser feliz, você deposita todas as suas fichas na pessoa que está do teu lado. E às vezes ela não é capaz de te fornecer aquilo que você está esperando. Então, essa é a ideia do casamento religioso. Agora, e com relação à união de duas pessoas, na visão da doutrina espírita, na visão dos espíritos, o casamento, o que ele significa para os espíritos? Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 695. O casamento, segundo as orientações dos espíritos, é uma forma de progresso. Por que é uma forma de progresso para a gente aqui? Porque é no casamento que a gente vai aprender uma série de outras regras de convivência, que talvez antes dele a gente não tinha. Inclusive, a gente consegue maquiar muito bem quando a gente namora. Porque vocês já ouviram a frase que fala o seguinte, você quer conhecer fulano? Come um pires de sal com a pessoa. Já ouviram isso? Os antigos que falavam muito isso. Falavam assim que era para comer um pires de sal com a pessoa. Eu, como era desinformado, quando eu ouvia isso, eu falava assim, gente,
com tanta coisa gostosa para comer, vai comer um pires de sal? Gente, pega um negócio mais gostoso, né? Vai comer um trem gostoso junto, não é verdade? Vai comer uma maçã, vai comer uma pera, vai comer uma picanha, vai comer, sei lá, um sorvete, qualquer coisa mais gostosa, mas um pires de sal. É que é o seguinte, o sal, quando você vai temperar alguma comida, alguma coisa, é só uma pitadinha que vai, não é? Ou seja, se você pegar um pires de sal, demora para acabar aquele trem, demora. Enquanto demorou, deu tempo de você realmente conhecer a pessoa. E a gente costuma dizer que a gente conhece as pessoas quando a gente começa a conviver junto com elas. E aí, muitas vezes, como eu disse, nós aprendemos muito com o casamento. E aí, lá na pergunta seguinte, o Kardec questionou a espiritualidade, se, num futuro aí, o casamento vai deixar de existir. Se deixar de existir, o que significa? Como muitas pessoas aqui na Terra estão falando que logo não vai existir, os espíritos respondem assim, seria o mesmo que voltar à esfera animal. Partindo desse princípio, eu não acredito nisso, que o casamento vai deixar de existir. Porque ele é um caminho e é um passo importantíssimo que cada um de nós temos a oportunidade de dar em direção à nossa evolução. Edinho, mas por que tantas pessoas falam mal? Por que tantas pessoas se julgam, se dizem infelizes no casamento? Por que tantas pessoas se separam? Aí falaram uma verdade. Muitas pessoas se separam e eu fico muito admirado com as mulheres. Porque as mulheres falam muito mal do casamento. E aí, algumas se separam. E eu fico indignado porque 30 dias depois, o que acontece? Ela já está com outro. Olha, peraí, se é tão ruim assim, já para, nunca mais arruma outro, não é assim? Não é assim que as mulheres fazem? As mulheres fazem assim, porque nós homens não. Nós homens é 2, 3 dias no máximo, quando não, já tem outra. Olha só. Eu fico indignado com as mulheres, como é que elas conseguem 30 dias? Eu me indigno com um negócio desse. Ou seja, se é um negócio que é ruim, que não está te fazendo bem, você, teoricamente, a gente fala assim, me livrei dessa. Por que você vai arrumar outro? Porque a gente não nasceu para viver sozinho. Então, na verdade, não é o casamento o problema. O problema é o comportamento que a gente tem dentro dele. Esse é o problema. Porque tem muitas pessoas que saem de um, arruma outro, tem o mesmo problema, sai daquele, arruma outro, tem o mesmo problema. Não tem problema nenhum. Fala assim, mas Edinho, e aí, largou, era a programação do plano espiritual. O Richard Simonetti fala assim, não se preocupem, nós vamos trazer em outras. Esse compromisso vai continuar. Por quê? Vocês já foram ao casamento na igreja? Já, né, a maioria, né? Aí tem eu só estou de olho no tempo aqui. Aí, lá no casamento da igreja, assim, a pessoa vai, casa, chama todo mundo, né? Chama todo mundo lá para a igreja, os convidados, aquelas pessoas que a gente gosta, não sei o quê. Para mostrar para todo mundo, estou me casando, estou assumindo um compromisso. Mas o padre, ele não se dá por vencido, não. Ele cata o microfone, enfia na cara do noivo, fala assim, repete comigo. Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde. Gente, todo mundo já sabe, só para a gente passar vergonha na frente dos outros. Mas, para e pensa, se a gente cumprisse aquilo que nós estamos prometendo, e teoricamente, quem vai lá está prometendo diante de Deus, e de todos os convidados, a gente faz aquilo? Não, porque se fizesse, o casamento era feliz. Aí eles socam o microfone na cara da noiva, fala aí comigo, mesma coisa, mesmo compromisso. Se fizer aquilo, pronto, não tem como dar errado o casamento. E tem um detalhe interessante que ele fala, lá no casamento da missa, ele fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Aí você escuta aquele pessoal atrás de você e fala assim, não separa o quê? Eu já casei 3 vezes. Gente, só que aquela é uma informação verdadeira, porque realmente não separa. Ou seja, o que você viveu com outra pessoa, não separa. Por exemplo, eu não falei que eu namorei 5 anos e a minha esposa namorou 7 anos antes de nos casarmos? Significa que depois que ela casou comigo, 7 anos que ela viveu com o ex-namorado dela, apagou? Tudo que eles criaram, todas as energias, todas as alegrias, todas as tristezas, tudo que um causou de bem ou de mal no outro se apagou? Está lá, a energia está lá. Isso é fato.
não é só no casamento, é na nossa vida toda. Eu convivi 5 anos com outra pessoa, significa que todas as alegrias, todas as tristezas, todo mal ou todo bem que eu ou ela causamos um ao outro, a partir do momento que nós separamos, acabou. Não. Não. E se nós causamos alguma coisa muito ruim, fica um compromisso pendente. Fica pendente lá. E depois a gente vem trazer. E aí eu já ouvi muito espírita aprender isso e falar assim: ai, agora eu já sei. Isso aqui deve ter sido programação lá do plano espiritual, que eu casei com esse traste. Então eu vou aguentar essa encarnação para na outra não vir junto mais, porque eu aprendi lá no centro. Gente, não faça isso. Porque as pessoas que aguentam essa encarnação para não vir na outra junto, vêm no mínimo em mais umas 10. Porque quando Jesus esteve aqui, Jesus não falou assim: olha, se por acaso... Aliás, Jesus foi esperto, porque ele não casou. Estou brincando. Se Jesus tivesse dito para a gente: gente, se por acaso vocês se casarem no longo da sua trajetória reencarnatória, né, da passagem por aqui, se casarem, vocês têm que se suportar, tá? Se suportem. Jesus falou isso? Não, Jesus falou assim, ó, vocês têm que se amar. Então suportar não basta. Tem que amar. Agora, como é que eu faço para amar a minha esposa? Como é que a minha esposa faz para me amar? A pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: por que é que a minha esposa me escolheu? Por que é que eu escolhi a minha esposa? Não tem como a gente sair de uma regra: admiração. Nós escolhemos aquela pessoa, graças a Deus, porque hoje não tem mais desse negócio de casamento arranjado. Hoje a gente pode escolher, a gente tem liberdade. Hoje você não encontra ninguém que fala: não, eu casei porque meu pai me obrigou. Não tem mais disso. Nós estamos com as pessoas que nós escolhemos. Nós hoje estamos desfrutando desse livre-arbítrio e dessa liberdade. E nós escolhemos a outra pessoa porque nós admiramos aquela pessoa em algum aspecto, em algum ponto. Vocês já se perguntaram por que é que a pessoa que está do seu lado te escolheu? O que é que ela admira em você? Perguntem-se isso. Tentem descobrir. E é possível que essa pessoa que está do seu lado já tenha te dado várias dicas. Várias dicas. E às vezes ela te admira não é só por uma coisa não, é por várias coisas. A pessoa pode te admirar, normalmente, uma das coisas que, assim, no primeiro impacto chama atenção é a beleza, não é? Eu tenho certeza que quando a minha mulher olhou para mim e me escolheu, ela escolheu por causa da minha beleza. Segundo, depois por causa do meu dinheiro. E terceiro, por causa da minha modéstia. Quer dizer, nós escolhemos e as pessoas nos escolhem porque nos admiram. Ou porque é por causa da beleza, ou porque a pessoa é muito inteligente, ou porque a pessoa é muito sorridente, ou porque a pessoa é muito responsável, ou porque a pessoa é muito esforçada, muito trabalhadora, ou às vezes até porque a pessoa é rica. Não está proibido admirar a riqueza, não. Pode admirar. Ou às vezes porque a pessoa é muito solícita, ou às vezes porque a pessoa toca um violão como ninguém, a pessoa olha e fala: mas como que eu admiro? Como que eu admiro? Como eu estou apaixonado? É assim que funciona. Você admira e apaixona. E aí namora e casa. E aí quando casa, se você não conservar a admiração da outra pessoa por você, você está com sério problema no seu casamento. Porque tem muita gente que continua casado e às vezes fala assim: não, eu estou casado há 40 anos. E nenhum nem outro tem mais admiração. Estão só se aguentando. Então, o fato de eu escolher para falar sobre esse tema hoje é isso. Para que a gente se faça essa pergunta. Para que a gente se questione. Por que é que a outra pessoa me escolheu? Quem tiver muita coragem, pergunta para outra pessoa. Mas assim, se prepare só para ouvir. Não fale nada. E aí o que ela falar para você que é admiração, tente fazer 20% só.
Se você fizer 20%, ela vai te amar. Se você fizer 50%, ela vai te amar muito. Se você conseguir fazer 80%, ela vai te amar loucamente. Nunca mais vai querer largar de você, nem quando ela morrer. Porque vocês sabem aquela história, né, do cara que morreu? Largou a esposa aqui, tadinha, viúva. 5 anos depois, ela também morreu, foi para o plano espiritual. Chegou lá e encontrou com o danado. Ela abriu os braços, olhou para ele e falou, amor, veio correndo. Quando ela chegou perto, ele empurrou, falou, opa, pode parar. Amor, sou eu estou vendo que é você. Mas por que você não quer me abraçar? Lembra o que nós falamos lá na terra, até que a morte nos separe, acabou, filho. Cada um para o seu canto. Que na nossa cabeça, ninguém pense assim. Que na nossa cabeça, a gente pense em fazer igual o Tobias fez no nosso lar. Depois de desencarnado, continuou convivendo com a esposa. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu estou trabalhando para isso. Para continuar com a minha esposa. Eu só não sei se vai dar certo, porque lá no Mensageiros tem o caso da Ismália também, né? E do Alfredo, que um era mais evoluído que o outro. Então foi para um plano melhorzinho. Então o segredo é a gente tentar caminhar junto. Se o outro for melhor que a gente, tentar ficar igual. Tentar ficar bom do mesmo tanto. E eu estou tentando, porque a minha esposa é muito melhor que eu. E eu estou com medo lascado de desencarnar. Ela vai lá para aquelas alturas. Ela pode me ver de lá e eu daqui não posso. Fala assim, onde ela está? Então o segredo, para começo, é a gente se perguntar. O que é que a outra pessoa espera de mim? Por que é que ela me escolheu? Eu estou fazendo tudo aquilo que ela achou que eu ia fazer? Tudo aquilo que eu falei assim, ó, no começo, quando a gente namorava, a gente fingia que era aquilo. Se nós conseguirmos manter a admiração da outra pessoa por nós, vocês podem ter certeza, nós nunca vamos falar que o casamento é uma instituição falida. Porque o casamento nunca vai ser uma instituição falida. Se falir, fomos nós que falimos, por causa das nossas atitudes, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa arrogância e por causa da nossa falta de vontade, por causa da nossa preguiça em fazer, em trabalhar, em aproveitar todos os ensinamentos que Jesus nos deixou e aproveitar todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca claramente. Trabalhe por você, modifique o seu íntimo, os seus pensamentos, trabalhe pelas pessoas que estão do seu lado, principalmente as que estão dentro de casa. E só mais uma dica, para a gente encerrar. Se algum de vocês quiser me agradar, não faça nada para mim. Faça para os meus filhos. Se algum de vocês quiser me agradar, não faça nada para mim. Faça para minha mãe. Se algum de vocês quiser me agradar, não faça nada para mim. Faça para um irmão meu. Para um pai. Para alguém que eu amo. Porque quando a gente fizer isso, as outras pessoas vão ser eternamente gratas, porque eu seria eternamente grato a vocês se fizessem qualquer coisa para os meus filhos, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. E a gente tem o péssimo hábito de atacar as pessoas que aquela nossa companheira ou nosso companheiro ama. A gente fala mal do cunhado, a gente fala mal da sogra, a gente fala mal do sogro, a gente fala mal de todo mundo. Vamos abolir isso. Não tem problema, você não precisa gostar. Mas não critique, não fale mal, não agrida. Contenha-se. Segure esse impulso, porque também é uma maneira de você agradar o seu cônjuge. Porque muitas vezes o agrado para ele não é você fazendo nada para ele. É você fazendo alguma coisa para alguém que ele ama. E se você conseguir fazer isso, ele vai ficar eternamente grato. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos conversando a respeito desse assunto. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.